Tínhamos feito todos os exames possíveis e imagináveis ao longo dos últimos 8 meses. Nenhum deles apontou qualquer indício de anormalidade. O mais próximo que chegamos foi de uma chance em 1027, num exame que mesmo assim foi considerado normal. Ou seja, a chance era tão remota que não se considerava possibilidade. Mas meu filho foi este um, e Pedro é especial. Esse é um relato que vocês publicaram na internet, no perfil que vocês fazem para compartilhar a jornada do Pepo, filho de vocês, e que vocês também vão dividir com a gente aqui hoje no Amar. Marina, Henry, obrigada por terem vindo até aqui contar a história de vocês. O Pepo é o terceiro filho de vocês e ele nasceu com síndrome de Down. Mas vocês só descobriram isso depois que ele nasceu. Eu queria que você me contasse, Marina, como é que foi a gestação, os exames e o acompanhamento médico. Bom, das três foi a gestação mais tranquila. Foi uma gestação que eu me senti muito bem, muito disposta. Então foi realmente, assim, iluminada. Uma gestação que é terceiro, né? Você imagina que você vai estar mais cansada por ter os outros dois, mas eu me sentia muito bem. E a minha médica mesmo falava, nossa, que gestação tranquila, como você tá bem. E a gente fez todos os exames e todos muito tranquilos. Aí de 3 meses, que tem o morfológico, que é um exame um pouco mais... Da translucência. A gente fez e deu a translucência nucal, deu normal. Osso nasal, que é isso. Se aparece o osso nasal, já descarta a possibilidade. Então são esses fatores juntos que somados descarta a possibilidade de ter. Mas ela fez um exame também de sangue que ela costuma fazer, por isso que deu essa 1 em 1027. E a chance da gente ter um filho com síndrome de Down era 1 em 1027. Ninguém na família de vocês? Não. Por que, no caso dele, vocês acham que não foi possível identificar antes? Além do que a Marina comentou, a gente teve a felicidade do Pepo vir sem nenhuma apatia. Então ele não veio com cardiopatia, ele não veio com problema na visão, na audição, nos rins, que são ocorrências muito frequentes em crianças com síndrome de Down. Eu não sei te dizer agora o percentual, mas é um percentual relevante das crianças que nascem com Down, vem com alguma dessas apatias. E aí, quando é cardiopatia, que é a mais comum, quando você vê que é uma cardiopatia, você já fala, olha, talvez é síndrome de Down. Então, além de tudo isso, como ele veio, graças a Deus, sem nenhum problema, então dificultou também a identificação. Marina, como é que foi o parto do Pepo e como é que vocês receberam a notícia? Porque pelo que eu entendi aqui, vocês só receberam no dia seguinte. Então o parto foi um pouco tenso, porque a gente foi, no mesmo dia a gente foi na médica e ela falou, olha, o fluxo do cordão não tá tão bacana, ele não tá se mexendo muito, acho que é melhor a gente interromper e fazer hoje o parto. Com 37 semanas e 6 dias. 36 e 6. 36 e 6. E aí a gente foi pro hospital e quando a gente chegou lá, ele ficou 20 minutos sem mexer. Que é no exame que ela coloca uma faixa, isso, né? Pra ver os Isso. E ele ficou 20 minutos sem mexer e me deram glicose na veia e ele começou a reagir. Então eu tava um pouco tensa, porque eu falei, como é que eu vou fazer esse parto? Eu tinha feito 2 partos normais, né, da Carolina e do Felipe, e nesse a intenção também era fazer parto normal, tinha indicação. E aí ele foi evoluindo bem, eu também, e foi um parto assim, tranquilo, foi rápido, normal e rápido. E aí ele nasceu, a médica pegou ele, tudo bem, e aí ela começou, a pediatra do hospital começou a olhar muito pra ele e o Henry percebeu. Que a Marina tava lá, né, nas finalizações e eu vi, né... Você já tinha tido 2 filhos? Já tinha tido 2 filhos, bota o hino do Corinthians, aquela coisa toda. E eu vi que a pediatra neonatal voltou muitas vezes para olhar ele. Mas eu perguntei, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Até aí, tudo bem. A gente fez o parto numa ala nova do hospital, que é uma ala de partos humanizados. Então, o acesso aos familiares é muito menos burocrático do que tradicionalmente tinha sido com os outros 2. Então, tinha os familiares ali próximos. Eles acabaram detectando, né? A pediatra neonatal falou com a obstetra e por conta do nível de felicidade que a gente estava, a obstetra falou, ok, mas não dá para contar para eles agora, porque tá tudo bem. Eu me responsabilizo e no dia seguinte
vir e contar. Enfim, uma decisão, acho que Muito acertada e acertada. justa e humana, né? No dia seguinte, como é que você recebeu a notícia? A minha médica que veio contar. Não foi a pediatra do Sim, hospital. a sua obstetra que A já tinha minha feito seus obstetra, outros 2 isso. partos, fez todo o acompanhamento pré-natal. Isso. Ela entrou e assim, eu nunca nem imaginei uma notícia dessa vindo dela. Porque você imagina que é o pediatra que vai vir te contar, né? Olha, a gente percebeu lá. Mas ela entrou, me examinou, falou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo. Ela falou, cadê o Henry? Ela falou, o Henry foi tomar café. Ela, então tá bom, então eu volto depois. Enfim, aí logo em seguida o Henry voltou. E você entrou e falou, oi, tudo bem? A gente começou a conversar. Ela falou, então, vocês acreditam que eles estão achando que o Pedro tem síndrome de Down? Doutora, quem falou? Pediatra neonatal. Só ela viu? Não, ela falou que mais gente viu. Então só um minutinho. Saio do quarto, vou procurar a pediatra neonatal. Falei, eu sei que você tem os protocolos do hospital, não quero ferir nenhum deles, mas quero te fazer uma pergunta. Quantos médicos, além de você, examinaram o Pedro? 6. Algum deles teve alguma dúvida? Não. Falei, obrigado. Entrei no quarto, falei, Má, é isso. Começamos a chorar, nos abraçamos. Primeiro pelo banho de água fria, não por ser bom ou ruim, Sim, né? Por ser digerir uma diferente. notícia. Aí, enquanto meus pais estavam vindo, a gente já ligou pro pediatra. O seu. O pediatra dos nossos filhos, o nosso pediatra. Você pode vir, aconteceu isso, posso. Aí desci com ele, ele não precisou de 3 segundos, ele bateu o olho, ele falou, Eu falei, você pode me indicar os indícios, né? Porque eu sou leigo. Aí os indícios eram tantos que, combinados com a informação de todos os médicos estarem avaliando, ele falou, claro, a gente tem que fazer um exame que comprova, que chama cariótipo, que leva 2 ou 3 semanas para sair. Mas é isso, fiquem tranquilos e tudo mais. Vou indicar uma pessoa. Vou indicar uma pessoa, tal. O que foi determinante, decisivo para essa pediatra neonatal, mesmo ela tendo falado com 6 médicos? Mas ela já pescou. O que foi determinante para ela? Acho que o primeiro foi a hipotonia, que é a musculatura... Que não é fortalecida, é muito Isso. molinha. Eles são mais moles, então, e tem uma elasticidade diferente. Então, o pulso faz, se você dobrar, ele vai até aqui. Mesmo a perninha, tudo um pouco mais mole. Isso foi, acho que, a primeira coisa que chamou a atenção. Os olhos. Os olhos, como ele era um pouco prematuro ainda, Tava ele tinha amassado. parto normal, ainda não foi o determinante. Tinha o dedo do pé, o dedão é um pouco mais afastado do dedo do lado, mas pouca coisa, mas já é uma coisa característica. Língua. A orelha ela tem uma dobrinha, uma delas, mas bem pequenininha. Essa linha única na mão. E a língua protusa, né? Que é uma língua um pouco maior, então... Que se você não cuidar com a fono, ela fica para fora. Isso. Depois que passou o susto, qual que foi a maior preocupação de vocês? Acho que foram os exames, né? Acho que quando eles falaram, olha, a gente vai ter que fazer um exame do coração, um exame no intestino, a gente vai ter que ver se ele escuta direito, se ele enxerga. Aí você começa a pensar e você fala, nossa, mas... será que meu filho não vai enxergar? Será que meu filho não vai ouvir? Será que ele vai ter que sair daqui e fazer uma operação? Então, a cada exame que saía positivo, né? Assim, que ele tava bem, a gente fala, nossa, não acredito. Quer dizer, o Down vira um... Nada. né? Quais foram os estímulos que vocês começaram a fazer logo depois que o Pepo nasceu e qual que é a importância desses estímulos? Bom, a gente recebeu muita orientação já desde cara e é unânime que quanto antes você estimula, melhor vai ser o desenvolvimento. Então a gente não vai poupar e não poupou esforços para fazer tudo o que era possível. Então o que a gente começou a fazer? De cara, lá no hospital, nos 22 dias que ele ficou na UTI, ele fazia 2 sessões diárias de fono para aprender a mamar. Deglutir, né? Isso, A porque deglutir. como eles têm essa língua protusa, para mamar é mais difícil.
Eles não conseguem fazer a pega tão bem. Então ela ensina como colocar mamadeira. E na verdade, quem deu a alta pra gente foi a fono. Porque ela falava assim, ó, agora ele tem que mamar 30 ml nessa mamada, agora é 50. E era ela que falava, vamos aumentar mais 10, não tá indo bem, vamos diminuir. Então foi ela que falou, não, ele tá liberado, agora ele já mama super bem. E porque ele fica cansado, por causa dessa hipotonia, mamar era assim um exercício. Então... E aí pós-físio, saindo do hospital, pós-fono, perdão, saindo do hospital, ele imediatamente começou a físio. E a físio é impressionante, o grau de evolução. A físio é muito importante pela questão da hipotonia. Então, a gente tem a felicidade do Pepo ser perto do que ele poderia em termos de graus de hipotonia. Ele é um bebê bem rígido, bem durinho. O Pepo já tem quase 6 meses. O que vocês conseguem ver de resultado dessas terapias? Bom, a questão da hipotonia, ela é uma hipotonia muito fraca, né? Então a hipotonia não é só a questão da postura e da autonomia para ele poder segurar as coisas. A hipotonia, a gente aprendeu que se ela se desenvolve, você ajuda, por exemplo, em questões de digestão, com que faz com que ele se alimente melhor. E ao se alimentar melhor numa idade como essa, ele fica mais saudável e tudo mais. A fono ainda é um pouco cedo para falar, mas a gente vai, como a Marina comentou, uma vez por mês nela. Quando começar a introdução alimentar vai aumentar a frequência, mas a gente faz todos os dias por alguns minutos exercícios de fono em casa. Você postou, né? Que eu já vi. Ó, pode deixar ele segurar, tá? Olha, aqui eu tô caminhando, trazendo a língua, tá vendo? Como é que é a relação da Nina e do Felipe com o irmãozinho? O Felipe, ele ainda é um bebê, na verdade, porque apesar dele completar 3 anos, ele ainda não tem essa, é muito pequeno, a cognição. E ele ainda tem talvez um pouquinho de resquício de ciúme do Pedro. A Nina vai completar 6 anos, eu não vou falar muito dela porque eu vou precisar de um babador, mas é uma relação maternal mesmo, ela é super carinhosa. Foi ela quem trouxe a questão da síndrome de Down, porque ela já tem um nível de esclarecimento importante. Então a gente tinha muita dúvida de como introduzir o assunto e todo mundo falava, deixa vir naturalmente. Como é que vocês explicaram isso para ela? Essa era uma angústia bem importante de como falar, abordar o assunto. E um dia, na verdade, ela trouxe essa questão do olho, mas ela falava, mamãe, esse olho é muito bonitinho. E eu falava, é mesmo, filho, é lindo. E aí um dia eu tava andando com ela falou, mamãe, o Pedro daqui a pouco vai engatinhar, né? E daqui a pouco ele tá andando. Aí eu falei, é o gancho. Falei, não, filho, ele vai demorar um pouquinho mais do que os outros bebês, do que você demorou, do que o Felipe demorou. Aí ela, já sei, porque ele nasceu antes da hora. Aí eu falei, não, porque ele tem síndrome de Down. Aí ela, o que é isso? Aí é difícil, né? Ela é pequena. Precisa pôr em palavras sejam compreensíveis para a idade deles, né? Aí o que eu falei é assim, filha, ele vai fazer tudo que a gente faz, mas ele vai precisar de um tempo maior e de uma ajuda. Ele não faz físio? Ela falou, faz. Então, é para ajudar ele a conseguir futuramente andar e engatinhar. Você não precisou, mas ele vai precisar. Para falar, ele vai falar, mas ele vai demorar um pouquinho mais, ele vai precisar da fono. O que vocês acham que vocês aprenderam de mais importante com tudo isso que aconteceu com vocês? Com essa bênção? Eu não vou dizer que a gente aprendeu, mas quando você se depara com uma situação inesperada como essa, tanto que você não esperava, quanto que o potencial, né, porque ele poderia ter nascido com uma série de problemas e não nasceu, eu acho que você acaba valorizando aquilo que efetivamente é importante. Não que fôssemos pessoas fúteis ou que não fizessem isso, mas você acaba se virando, olhando o que é importante, olhando a tua família e tentando efetivamente deixar algo de positivo, não só para ele, porque ele requer cuidados especiais, mas para as pessoas que estão em volta. Eu e o Henry, nós somos 2 pessoas que a gente pensa muito no futuro, a gente vive muito o futuro. A gente vai fazer isso, a gente planeja demais. E o Pedro veio mostrar que não Quando dá para faz planos, planejar. Deus dá risada. Bom dia. Bom dia. Vocês têm um Instagram, onde vocês contam
a vida, dividem as histórias, né? O que motivou vocês a dividir com todo mundo isso? Foram 2 fatores principais que nos levaram a fazer. Primeiro, quando ele nasceu, a gente encontrou uma certa falta de informação para aquelas pessoas que não têm parentes ou amigos com síndrome de Down no círculo de amizades. E o segundo ponto é, quando a gente ficou sabendo da informação e o chão desapareceu, a gente teve uma amiga, uma vizinha, que nos fez olhar, nos fez enxergar que a síndrome ia permitir que ele fizesse tudo que os irmãos vão fazer na velocidade dele, mas que por conta da trissomia do 21, dele ter um cromossomo a mais, ele ia poder ter trocas conosco e com a família que só ele ia poder ter. E que isso, por si só, fazia a vida valer a pena. Ela falou isso, fez muito sentido, faz muito sentido e eu acho que vai fazer mais ainda daqui para frente. Mas o segundo objetivo do Insta, a gente falou, vamos ser a Sílvia. O que a Sílvia fez para nós, vamos fazer para os outros. E além disso, acho que como ele falou da Sílvia, a gente tem tem muitas pessoas que não têm acesso, né, infelizmente, a físios tão experientes e fonos tão experientes e TOs, enfim. E a gente talvez mostrando no nosso dia a dia e um pouquinho do que a gente aprendeu, a gente pode contribuir com essas pessoas. E aí essa troca tem valido muito a pena. Ninoca, você sabe que o papai te ama, que eu vou tentar fazer as compras de tudo aquilo que você me pediu, porque você tá comendo fruta e verduras e que a gente tá muito orgulhoso de como você tá comportada, cuidando do Lipe e do Pepo. Pipinho, meu amor, papai tá adorando que você tá dormindo sozinho, tirou a fralda e que tá cada vez mais brincando sem chorar com o Pepo e com a Nina. E você, meu Pepinho maravilhoso, o papai tá louco para que você comece a andar, para que a gente possa fazer os programas mais malucos que existem. Amo vocês 3. Nina, Lipe e Pedro, vocês foram os nossos melhores presentes. A gente não podia ter imaginado os filhos mais incríveis, cada um com suas características, com seu jeitinho cativante, especial. A gente ama muito vocês 3. A gente tem muito, muito orgulho de ser mãe e pai de vocês. Marina, obrigada. Obrigada, Henry. Obrigado a você. História linda, vamos compartilhar. Boa sorte. Obrigada. Se você tem uma história para compartilhar com a gente, escreve no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais. Vai lá, compartilha, inscrevam-se no canal, dá seu like, deixa sua sugestão, quem você gostaria de ver no canal. Eu estou te esperando na próxima quarta, às 20 horas, com mais um programa inédito. Beijo!